A paz do Senhor Jesus. Aqui quem está falando é o pastor Paulo e eu tenho algo para falar para todos. É a respeito de um sonho que eu tive no ano de 1999. E, só por conta das coisas que estão acontecendo no mundo, me veio o desejo de postar, de relatar o ocorrido. Este sonho foi exatamente no ano de 1999. Eu tive a seguinte revelação em sonho. Eu estava em pé na rua, num lugar, e olhei para o alto e vi como que 3 aviões que vinham da Banda do Norte. E esses 3 aviões vinham emparelhados. Eram aviões semelhantes a esses aviões de guerra. E aconteceu que, quando chegou mais perto no ar, eu percebi que não eram aviões. Eram 3 demônios, 3 demônios. Na altura das nuvens e aí eles, quando chegou numa distância considerável na minha frente, eles se posicionaram em pé, os 3 demônios, e desceram em pé até o chão. Quando chegou no chão, o demônio da esquerda e o da direita desapareceu no do meio, incorporou no do meio. E eu, vendo aquilo, eu corri com medo. Corri com medo. Só que aquele demônio, que agora já era incorporado com os outros 2, ele veio atrás de mim. E aí eu corria, mas não conseguia me esconder. Quando eu entrei dentro de casa, consegui chegar em minha casa e entrei dentro de casa, aí ele entrou atrás. E no sonho foi dito para mim, orientado que não era para eu correr, era para eu observar o que ele ia fazer. E aquele homem, agora um homem, né? Não era mais 3. Ele saiu e eu saí atrás. No sonho, eu tinha que sair atrás dele para notificar as pessoas quem ele era. E assim que eu saí de casa e fui atrás dele, as pessoas se chegavam a ele e aplaudiam, ovacionavam, glamoravam, se alegravam com eles. As pessoas perguntavam a respeito das suas vidas, o que ia acontecer, como se ele fosse um adivinho ou ele tivesse poderes sobre as pessoas. E a minha função era ir atrás para aconselhar as pessoas, alertar as pessoas para que elas não fizessem isso. E eu dizia no sonho, não, ele não é. Não é isso que vocês estão pensando. Ele é um demônio, é um demônio, é um demônio. E aí ele saía nas ruas e as pessoas corriam atrás, como nessa época de eleição, que tem aqueles candidatos, o prefeito que ganhou, ou alguma coisa semelhante. Mas as ruas lotavam de pessoas que corriam atrás desse ser glamorando, né? Se alegrando e como quem dizia assim, ele é o máximo, ele é o maior e tal. Mas ninguém viu como ele chegou, da forma que ele chegou. Ele chegou de uma maneira sutil, e só eu vi. E aí as pessoas não davam ouvidos a mim. Eles não paravam para me ouvir, não me davam atenção. E tinha uma outra pessoa com um caderno e uma caneta. Ele ia anotando se verdadeiramente eu estava comunicando às pessoas. É como quem estivesse anotando o meu serviço de notificar as pessoas. Aonde aquele seria, eu tinha que ir para poder avisar as pessoas de quem ele era. E a outra pessoa, que um cidadão, não sei quem era, ele ia anotando que eu ia, se eu ia falando ou não, se eu ia cumprindo a minha obrigação ou não de notificar. E com o passar desses anos, de 1999 para cá, eu sempre, é como se fosse hoje. Mas eu nunca tive assim aquele desejo de notificar, de gravar um vídeo. E agora eu sinto o desejo de gravar esse vídeo porque pode ser que Deus deu esse tipo de revelação para mais pessoas e aí vai se cumprindo. Eu não sei, eu tenho mais ou menos noção, né? 3 demônios em né? Então eu estou postando aqui para poder deixar registrado isso aí. Porque a revelação que eu tive com o ex-presidente Lula, e depois presidente, foi em 2021. Foi em 2021. Ele não era presidente, estava preso, e eu tive uma revelação de que Jesus viria no governo Lula. Fui criticado, mas eu não me importo porque eu não menti, eu contei o sonho. Então se eu contei o sonho que eu tive, eu não menti, né? E nem falei nenhuma profecia contrária à Bíblia. Eu contei o sonho na época, né? E ele estava preso. E vocês quiserem ver, o vídeo está gravado e qualquer pessoa pode ver. Tive a revelação também com a Igreja Pentecostal Deus é Amor. 3 revelações, né? E às vezes a gente não conta achando que não é nada e depois a gente vê cumprir as coisas. E quando a gente vê cumprir, as pessoas, quando o sonho é cumprido, por revelação, arrebatamento, seja lá o que for, as pessoas dizem, não, só agora ele está falando porque aconteceu. E na verdade as coisas Deus revela aos seus servos. É só isso, não existe mais nada a falar e vocês que estão nos prestigiando, participando, ouvindo, o sonho é verdade. Eu tive um sonho com esses 3 demônios.
Tive um sonho com o ex-presidente Lula, na época que se tornou presidente. O sonho que eu tive com o presidente Lula foi em 2021. 2021. Ele estava preso e eu já tinha tido uma revelação de que ele seria presidente. Muito bem. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor.